Mas falar-nos ainda no âmbito da Rússia de uma visita muito especial. Que visita foi essa? Bom, várias especiais. O Sr. Putin resolveu visitar Novosibirsk. Novosibirsk, portanto, ali para os nossos colegas da região, mais um tema à frente, é a terceira maior cidade da Federação Russa. Portanto, é uma cidade muito grande. Aqui está, Eilu. Falta saber se é ele, se é um sósia. Eu sei, mas eu admito aqui publicamente. Eu gosto de teorias da conspiração. Eu acredito que há mais do que um Putin. Mas acredito mesmo, estou a falar a sério. Há vários sósias. Vários sósias. São 4, devem ser cerca de 4. Mas há um que é o mais usado com maior frequência, sempre que é com contacto com a população. Porque o Sr. Putin não se aproxima de ninguém. Vai-se lá saber porquê. Mas, de qualquer forma, aqui pode ser que seja o Putin verdadeiro. Porquê? Bom, Novosibirsk, que é uma espécie de capital não oficial da Sibéria. A maior cidade da Sibéria, mas é a terceira maior da Federação Russa. Moscou, São Petersburgo, Novosibirsk. É a terceira maior. Essa questão dos sósias acaba por ser natural, não é? Porque há uma necessidade de proteção também. Claro, sim, mas Saddam Hussein não tinha 150 sósias. Bom, mas seguimos. Como não tenho provas... Exato. Mas como sou uma pessoa desconfiada... Olha, ele também é desconfiado. Veja essa quantidade de seguranças que tem por todo lado. A loucura! Vânia, os habitantes foram aconselhados, na véspera, de não sair de casa. Não é aconselhados, proibidos. Não sair de casa e nem abrir janelas. Nem abrir janelas. O Sr. Putin não quer. Não quer ninguém na rua. Enquanto ele está lá a chegar à cidade. Ninguém podia usar dispositivos eletrónicos ou ópticos. Para não filmar, ou, sei lá, binóculos. Estudantes da Universidade Estatal, ou estadual de Novosibirsk, têm que ficar dentro dos dormitórios. Não podem circular pelo campus universitário. Havia barreiras por toda a cidade, checkpoints, barreiras de toda a cidade. Era proibido alugar trotinetes, que já disse. E as forças de segurança em Novosibirsk estavam colocados a cada 50 metros. A cada 50 metros havia um elemento de segurança. Portanto, eu acredito que era o senhor Vladimir Putin. Antes dele chegar, foi um ai Jesus. Andaram a limpar e a pintar a cidade, a arranjar as calçadas, os passeios, os pós, por tudo branquinho. Para o senhor Putin chegar e dizer, olha que beleza que isto está aqui, e tudo muito bem tratado. Esta foi a 5ª visita regional do ditador, não é? Nas últimas 2 semanas e meia. Era uma espécie de campanha. Portanto, aquilo estava tudo muito bonito. O que é que aconteceu logo no dia a seguir? Uma foto. Temos aqui uma fotozinha. Ela já vai aparecer. Ai, que aquilo já foi tudo por água abaixo. Portanto, as obras de reparação, aquilo como foi feito, já sabe, não é? Também às vezes há português, não é? Vamos cá tapar isto com qualquer tipo de asfalto. Já há buracos por todo lado novamente, porque aquilo era só para tapar o sol com uma peneira. E lá está, pronto. E os russos atentos, perceberam logo no dia a seguir, já estavam a disponibilizar isto nas redes sociais. Ainda no Sr. Putin. Porque eu falei, bom, não é que tenha uma bola de cristal, nem um dedo que adivinha, mas dei aqui, e é verdade, em primeira mão, tinha falado no IA Bloco, o partido pacifista, não é? Eu tinha dito aqui que achava que eles iam ser excluídos das eleições, atendendo à sua postura anti-guerra, a proximidade de postura anti-guerra, e a dizer que a Federação Russa tem que sair de um país que não lhe pertence. Eu disse, se vocês têm este tipo de discurso dentro da Federação Russa, até questionei como é que era possível a existência do IA Bloco, que significa maçã. Partido da maçã. É que eles nas manifestações, depois vê-se estão todos a comer maçãzinha. Nem de propósito. Aqui estão eles. Que é a forma... E foram mesmo proibidos? Claro, então, um partido pacifista ir a eleições para a Duma Estatal? Nem pensar, que vai ser, acho que é 18 a 20 de setembro. Nem pensar. Inicialmente, mas isto nunca tinha acontecido com o Putin. Um partido que foi autorizado, que tinha toda a sua estrutura montada, mas a implementação era muito baixinha. É 1%, portanto. São pacifistas, deixa lá. Só para dizer que somos democratas, até admitimos aqui partidos pacifistas. 1%
E também depois aquilo quem vota, eles é que decidem qual é o resultado final, não é? Isto é uma maravilha na Federação Russa. A Federação Russa, quando fez as últimas eleições na Chechênia, quando fizeram o somatório, já passava aos 100%. Já é nos 100 e tal %. Portanto, aquilo é... Bom, é um verbo de encher. Claro que não há eleições, que isto é uma ditadura. É uma ditadura. Mas nunca consideraram Jabloko uma ameaça. Vânia, não é uma ameaça. Só há uns jovens, aqueles jovens, os costumeiros das universidades e tal, aliás, foram logo ameaçados com megafones a dizer: vocês têm 2, 3 minutos para desmobilizar ou vão todos para os escritórios de alistamento e vão para a guerra. É assim que se resolve. Pronto. Ou desmobilizam ou vão para a frente de combate e morrem em 20 minutos. Viva a Federação Russa! Viva! E entretanto, mas rapidamente começaram a perceber que nos últimos dias que todos os que são os pacifistas, anti-guerra, questões económicas, começaram a encontrar ali um ponto de convergência. Começaram a olhar para o partido e dizer: nós vamos começar a votar no Jabloko, porque é a única forma que temos de mostrar desagrado. Não há mais nenhuma, Vânia. Não há nenhuma. Ou seja, no fundo era um voto por protesto. Protesto, claro que sim, evidente. Sergei Kirienko, que já foi primeiro-ministro e é o principal gestor técnico da política interna. E o FSB é o KGB. Mudaram-lhe a sigla, é a mesma coisa. É o KGB. Começaram a dizer: este partido não tem lógica de existir. Senhor Putin, melhor é acabar com isto. Dito e feito. Acabou-se. Portanto, acabou. A popularidade de Jabloko, de facto, era 1%. Em 3 semanas, há tempos, nos estudos, já ia em 4%. Não é que seja, mas já não é 1%, já é 4%. Quadriplicou. De 4 pode passar para 8. Fizeram estudos sociológicos fechados. E que apontava que, se houvesse eleições há umas semanas, o Jabloko na Federação Russa teria 5,5%. Mas nas grandes cidades, Moscovo e São Petersburgo, 11%. Moscovo tem 13 milhões. 11%, onde é que isto vai parar? Começaram a estudar, foram ao Telegram do partido, o canal Telegram do partido Jabloko. Tinha 209.000 inscritos. 200.000. No dia da exclusão, foi anunciada a exclusão de irem à votação, tiveram 50.000 novas adesões. Portanto, percebe-se, a insatisfação, ela existe. E eles sabem que ela existe. Diz que no Google Trends, o interesse pelo Jabloko ultrapassou o da Rússia Unida, que é o partido de Putin, pela primeira vez num ano. Houve mais pesquisas e buscas pelo Jabloko do que pela a Rússia Unida, é o nome do partido. O partido chama-se Partido Putin, não é? É o que é. De menções ao partido nas redes sociais, mais do que duplicou em apenas numa semana. E as publicações, numa semana, em poucos dias, ultrapassaram as 11,5 milhões de visualizações. Portanto, já se percebe porque é que foi excluído de ir a sufrágio, para não haver assim, novidades agradáveis. É claro que também não ia haver, porque depois os resultados, os que iam ser anunciados, claro que seria manipulado, como é tudo na Federação Russa, é tudo na Bielorrússia, é tudo onde haja estes regimes ditatoriais. Ireneu, o nosso tempo hoje está a passar muito rapidamente. Eu sugeria, não sei se concordas comigo, mas eu estou numa de dar sugestões, de irmos até ao Médio Oriente. Pronto, podemos ir ao Médio Oriente. Vamos ao Irão. Vamos ao Irão. Trazeres as últimas novidades do que se passa relativamente ao Irão. Então vamos ao Irão. Primeiro, com pouca circunstância, o Sr. Trump, que já não surpreende ninguém, num comício, anunciou que depois da vitória consumada, o Estreito de Hormuz iria passar a ser território passar a ser território norte-americano. Uau! Bom, primeiro, obviamente que não. Segundo, qual vitória? Ainda estamos para tentar perceber. Claro que o Sr. Donald Trump pode anunciar uma vitória estratégica. Se o Estreito de Hormuz for reaberto, pode considerar que a vitória, o objetivo está consumado. Portanto, o que é curioso é reabrir algo que foi encerrado por sua responsabilidade. E o conflito, ou a guerra, ou o ataque ao Irão, tinha por base, temos que recordar a montante, não é? Na nascente, o programa nuclear iraniano.
O senhor Donald Trump também pode alegar que aqueles ataques depois de 28 de fevereiro e anteriormente a Guerra dos 13 dias e depois consecutivamente aqueles ataques duraram 40 dias, creio, já recordo, entre ataques e narrativas e ameaças, que o programa nuclear iraniano estará inviabilizado nas próximas 10... no meu mandato. Agora é o Trump a falar. No meu mandato. Portanto, naquilo que me concerne, eu resolvi o problema. Quem venha a seguir que depois tome outras providências, outras medidas. Bom, isto não é honesto. Na minha ótica, isto não é, não é honesto. Como não é honesto, é preciso perceber o que é que vai acontecer. E o que vai acontecer, direi eu, e atendendo aos iranianos de bem, aos meus princípios, meus valores, que quero, tudo farei para continuar a viver em liberdade e haver pluralismo e respeito pela diferença de opinião. Não, mas não respeito quem é terrorista e quem é bandido e quem é assassino. Isso não tem a minha condenação férrea e veemente. Bom, o Irão respondeu da seguinte forma. Bloqueio naval é para manter. Exige o fim das sanções. Qual é a novidade? Precisa de receitas e retirada das tropas norte-americanas para que o estreito possa ser reaberto. E vai cometendo o pecado da gula. Estamos aqui a ver comida, o pecado da gula, de facto. Da gula. Vânia, o Irão atacou mais 3 navios da petrolífera estatal dos Emirados Árabes Unidos. A ADNOC e um cargueiro. 3 petroleiros, ou 3 navios ligados à petrolífera, e um cargueiro que os Emirados responderam, não responderam através de ações militares, mas consideraram estas ações pirataria iraniana. O que me parece que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, é a aposta reiterada da administração norte-americana numa espécie de asfixia económica, um isolamento total económico, aumentar essas sanções que de facto, no meu entendimento, Vânia, servem para cortar o financiamento militar, porque sem componentes, e não é só a questão do asfixiamento económico também, é sanções gerais e que impeçam estes artigos, estes componentes, de continuar a entrar no Irão. Mas parece que essas sanções, essa asfixia vai ter o efeito pretendido por Donald Trump? Não. Económicas, eventualmente, porque não? Porque o Irão, as suas divisas, o dinheiro que recebe é através da exportação dos seus hidrocarbonos. Sobretudo as exportações de crudo, de petróleo, refinado ou não, pois pode ser refinado em refinarias, não é? Mas é a exportação de petróleo, que é o problema da Federação Russa. A Rússia consegue ainda exportar petróleo. Mas como as refinarias são atacadas, depois tem que comprar gasolina e diesel à Índia, que é coisa impressionante. Através lá da frota fantasma, é que a questão... O Irão tem o Golfo Pérsico. A gente esquece do outro mar do lado lá onde está Teherão. E o Mar Cáspio? E quem é que está do outro lado do Mar Cáspio em cima? A Federação Russa. Portanto, vamos acompanhar isto com alguma atenção. Os Estados Unidos da América vão continuar a apostar nesta via do asfixiamento económico, porque, eu vou repetir, onde não há dinheiro, há sempre problemas. Há sempre problemas. E os funcionários do regime, os milicianos da Basidj, os elementos da Guarda Revolucionária Islâmica não estão a ser pagos, porque de facto não está a entrar dinheiro. Vai entrando algum através da Federação Russa, da China, como nós sabemos. Mas a propósito disto aqui, deixa-me só dar-te aqui uma nota. Uma nota que foi através da Wall Street Journal, portanto foi ali que eu estive, eles fizeram um estudo. Eu às vezes quando vejo análises interessantes, venho aqui e partilho com as pessoas. A propósito da questão económica, vamos ver o lado oposto. E quanto dinheiro ou quantos prejuízos é que já teve a administração norte-americana? Segundo o Wall Street Journal, 13 mil milhões. Que brutal, 13 bilhões, como dirão os americanos. Foram mais de 2 mil ataques com mísseis e drones contra as bases norte-americanas que estão espalhadas pelo Golfo, por esta região. Desde o início da operação Fúria Épica, creio que é só dizer, Fúria Épica, que os ataques danificaram mais de 20 instalações em 8 países diferentes
e danificaram ou destruíram 42 aeronaves norte-americanas. Portanto, prejuízo direto, 13 mil milhões. E quanto é que custa cada dia de todo este aparato militar aqui sediado? Vejam, só a dimensão, são cidades, não é? Estes porta-aviões são milhares de trabalhadores que aqui estão, funcionários, e os gastos que isto aqui acarreta para o Pentágono. Portanto, isto, a nível de custos, os americanos também não podem esfregar as mãos de contentamento, porque quanto mais isto se prolongar no tempo, enfim, pior será. Vamos aqui a Hormuz ainda. Por causa de uma questão ambiental. Terrível, terrível. O que é que se passou? Porque, infelizmente, a guerra tem estas consequências trágicas. Atacar petroleiros em águas é que, debaixo das águas... São várias as consequências, não são só essas. Na população, em toda a gente, fauna, no ambiente, em tudo. A flora, tudo. Claro. E a natureza paga sempre as consequências bárbaras do homem. Isto aqui não é porque me é distante, e eu nunca aqui estive, de facto, na ilha de Qeshm, que é iraniana, no Golfo Pérsico, num dos ataques que o Irão fez a um graneleiro com bandeira liberiana, provocou um incêndio, só que provocou um derramamento de óleo. Vânia, esta mancha de óleo tem uma área superior a 300 km quadrados. Campo de futebol, malta gosta da bola, equivale a 40 mil campos de futebol. 40 mil campos de futebol. É a área de poluição. Tem quantas, perdi-me aí nas contas? 300 km quadrados, a área. 300 km quadrados. Equivale a 40 mil campos de futebol. Está poluído. Mas isto está poluído. Fala-se em cerca de 380 mil litros de petróleo. É que nesta zona há um sistema ecológico muito sensível e uma biodiversidade na região maravilhosa. É o berçário de tartarugas de pente que agora correm risco de desaparecer. E fica aqui essa triste nota, Irineu, antes de fazermos uma curta pausa.